Bom, então estamos de volta com a nossa série A Vida Secreta da Idade Média, tratando do capítulo das heresias. Hoje o assunto são os humilhados. Tem vários itens aqui, se não me engano são 3 subitens dentro do capítulo das heresias, da professora Helena Percival, de onde os humilhados são abordados. E ela vai comentar também das chamadas indústrias anti-literam, ou seja, aquelas indústrias precursoras que se anteciparam às características que depois vão ser mais difundidas. Vamos ver como é que ela trata desse assunto. É claro que ela, em alguns momentos, dá uma preferência às abordagens do norte da Itália e a gente consegue fazer desdobramentos sobre outras séries, outras localidades. Ela começa da seguinte forma: completamente diferente, ou seja, é uma mudança total aqui, foi a história dos humilhados. Sublinha isso, história dos humilhados que buscavam espiritualidade mais austera, mas marcada por fortes preocupações de caráter social. Esses são os personagens do nosso encontro de hoje, aqueles que são humilhados por terem buscado uma espiritualidade austera e, ao mesmo tempo, com preocupação social forte. A experiência deles, diz ela, teve origem entre Milão e Como, e os pioneiros eram expoentes da aristocracia urbana. Um cronista anônimo de Laon os descreve da seguinte forma, abre aspas, nas cidades da Lombardia houve naquele tempo, 1179, alguns cidadãos que, continuando a viver em suas famílias em casa, escolheram um modo peculiar de viver religiosamente. Abstinham-se de mentiras, juramentos, disputas judiciárias, contentando-se de simples vestimentas e empenhando-se na defesa da fé católica. Eles se definiam humilhados, baseados no fato de que, não vestindo roupas tingidas, se satisfaziam com uma simples veste. Feche aspas. Essa é a fala de um cronista anônimo de Laon. Em síntese, esclarece a professora, podemos dizer que os humilhados se subdividiam em 3 grupos. O primeiro era constituído por clérigos, que praticavam celibato e viviam em uma casa comum, como se estivessem em um mosteiro, e com o tempo estruturam-se como uma ordem religiosa propriamente dita, cuja regra é aprovada em 1201 pelo Papa Inocêncio III, o mesmo Inocêncio III lá de Francisco e tantos outros. Junto aos clérigos haviam os leigos, tanto homens quanto mulheres, que viviam comunitariamente, mas sem emitir votos. Podiam se casar, viviam em comum alguns momentos do dia, como as refeições. Enfim, os leigos que praticavam uma forma limitada de pobreza voluntária. Os 3 grupos davam aos pobres o excedente de seus víveres. Então vamos sublinhar. Em síntese, os humilhados se dividiam em 3 grupos. Clérigos, clérigos, né? É o primeiro. E aí ele vai praticar o celibato, a casa comum, confessa o mosteiro. Aí vem leigos, né? Leigos, um pouquinho mais adiante, depois do nome do Papa Inocêncio. E ele cita aí a referência de que eu tenho homens quanto mulheres. Então, sublinha tanto os leigos, homens quanto mulheres. Então, tem essa divisão interna, né? Sublinha também a palavra ordem religiosa, porque aí define o terceiro grupo. Então, eu tenho os clérigos, os que compõem uma ordem religiosa propriamente dita, que depois teve regra, teve tudo. Então, clérigos em geral, de prática celibatária e vida em casa comum, os de ordem religiosa e os leigos, tanto homens quanto mulheres. E a frase inteira que nós vamos sublinhar é aquela que diz: os 3 grupos davam aos pobres o excedente de seus víveres.
A principal atividade, segue ela, dos humilhados era o trabalho com a lã, algo em desuso desde os tempos das invasões e reduzido há séculos à fabricação de despretensiosos tecidos de lã crua. Exatamente por buscar tecidos de qualidade superior, com o reflorescimento dos comércios, lembre-se que estamos no século XII, então, portanto, início do renascimento comercial e urbano, os mercadores lombardos iam para o norte da Europa. A lã crua, assim importada, era trabalhada amormente no campo, onde sustentava as camadas mais pobres, que, porém, eram exploradas. Não artesãos, mas simples operários, trabalhadores que tinham baixos salários e não podiam se unir em corporações, ficando assim à mercê dos mercadores de lã. Ou seja, eles não tinham condições de formar, por exemplo, uma guilda deles, né? Ficavam ali à deriva em meio àquela profusão de exploração no mercado. Provavelmente tenham sido os humilhados a ajudá-los em Milão, e de fato eles, ao unirem a vida ativa à vida contemplativa, impulsionaram as manufaturas têxteis que em pouco tempo se tornaram tão rentáveis a ponto de abastecer de lã não somente a cidade e o condado, mas também outras praças e até Veneza, impondo como uma verdadeira indústria anti-litera. Então, nesse parágrafo, que é até um pouco comprido, porque ele começa lá no em síntese, a gente só vai sublinhar o seguinte: a frase depois da última coisa que nós sublinhamos. Os três grupos davam aos pobres o excedente de seus víveres. Só vamos sublinhar isso. A principal atividade dos humilhados era o trabalho com a lã. Só isso, para poder marcar. E aí, no final do parágrafo, a gente coloca verdadeira indústria anti-litteram, ou seja, uma verdadeira indústria precursora de eventos que depois vão ser mais difundidos, né? Antilitera, a expressão latina, literalmente quer dizer antes da letra, antes da legenda. Então, a ideia é que é uma corrente de agir, um movimento cultural, por assim dizer, que de alguma forma foi precursor, né? Precursor daquilo que mais tarde iria se tornar a prática cotidiana. Segue ela, já vou abrir até para a gente poder dar um esclarecimento maior. Porque a pergunta que pode estar surgindo é, afinal de contas, eles estão reclusos a essas localidades do norte da Itália, ou é Milão exclusivamente? Como é que a gente situa isso? Ele fala da Domus, a casa mais importante desses humilhados, que ficava nas proximidades da abadia de Vibordone, um pouquinho fora de Milão, e que foi construída em 1176, no arco temporal entre a morte do arcebispo Galdino, que nós já estudamos, ali em 18 de abril, e a Batalha de Legnano, em 29 de maio. Tá? Então, aqui nós temos duas referências para o falecimento do bispo Galdino, isso daí a 18 de abril. Esse bispo Galdino é uma figura importante, ele depois foi celebrado como São Galdino, né? São Galdino Bispo, que foi essa figura ele foi arcebispo de Milão, numa época muitíssimo tumultuada ali da história, como nós estudamos. Eu não sei se vocês lembram, o Galdino, né, ele viveu naquele cenário ao lado do arcebispo Alberto Pirovano, e era uma oposição que eles estavam fazendo ao antipapa, né? Era uma brigalhada que havia por se opor ali ao poder imperial, e Milão, no ano de 1162, tinha sido arrasada, e ele estava vinculado junto com Alberto, né? E os dois refugiados nessa ocasião. E o arcebispo Alberto ele morre e passa a nomear logo em seguida o seu sucessor, que é esse Galdino, que depois vai sagrar bispo em 1166. Enfim, aí a situação vai toda modificar, porque ele se torna o primeiro cardeal da Igreja de Milão e ele apoia os empreendimentos da Liga Lombarda nos municípios e se preocupa muito com a vida religiosa ali da diocese. Então, ele era uma personagem importante num momento tumultuado
da história de Milão. Qualquer retorno de vocês aos nossos encontros aí disponíveis em vídeo sobre Milão pode esclarecer mais detalhes sobre o arcebispo Galdino. E essa batalha que eles se referem, né, que é a batalha de Lenhano, é uma batalha bastante peculiar. Por quê? Né? Qual é o interesse dessa batalha? Inclusive, alguns podem se lembrar que o nosso Giuseppe Verdi tem uma ópera intitulada A Batalha de Lenhano, né? Que foi uma ópera que ele compôs ali em 1849, que estreou em Roma e mostra um pouco dos eventos que aconteceram nessa ocasião. Mas a que se refere exatamente Lenhano, né? Lenhano é o pico de uma briga que vai se acontecer, que é um caso de corrupção, como a gente tinha estudado, e essa batalha ela vai acontecer em 29 de maio de 1176, onde o rei, que era o rei Federico I Barba Ruiva, ele foi derrotado pelas tropas da Liga Lombarda, que foi uma aliança que 26 cidades do norte da Itália criaram entre si, né? E claro que as mais importantes estavam na frente: Milão, Cremona, Mantua, Bergamo, Brescia, enfim, Placência, Bolonha, Pádua, Treviso, enfim, várias das principais, inclusive Verona, Parma e Veneza. E isso até chega a ser mencionado porque essa derrota ele teve que reconhecer a autoridade do Papa, né? Então, muitos italianos ainda comemoram essa batalha de Lenhano como uma forma de eles se vestem em trajes de época, enfim, para lembrar algumas daquelas 8 facções que lutaram para defender os direitos, enfim, da Liga Lombarda que derrotou o imperador Federico Barbaruiva, ou Barbarossa, né? Que foi um exemplo perfeito dos casos de corrupção que estavam acontecendo lá em Milão. Então, aqui ele diz que essa situação fora de Milão, na abadia de Viboldone, ela vai acontecer nesse arco temporal, entre o 18 de abril, da morte do arcebispo Galdino, e a Batalha de Leano, a 29 de maio. A presença desse grupo, segue a professora Percival, ela se estendia a todo o norte da Itália. Em 1216, já se contavam somente na Lombardia pelo menos 150 comunidades regulares e um número considerável de leigos que viviam com as suas próprias famílias, né? Então, a gente pode, na verdade, sublinhar só o inicinho. A presença desse grupo se estendia a todo o norte da Itália, para a gente situar, né? Há, inclusive, como nós havíamos falado outrora, uma presença muito forte em Brianza, e os humilhados da região de Monza vão produzir, segundo nos narra o cronista Bonicontro Moridia, tecidos que são adaptados para serem vendidos em qualquer mercado. Tanto que a cidade de Monza, fala a professora Percival, de 1298 já tinha um catálogo com 11 casas que tinham lucros muito intensos, que chegavam até a emprestar dinheiro para a cidade e para as catedrais. Construíam, então, igrejas, domos próprias e também hospitais. Vamos sublinhar isso? Em Monza, elenca um catálogo de 1298, ao todo 11 casas, acumulando lucros expressivos, emprestando dinheiro até a cidade. E cabidos da catedrais construíam, além de igrejas e domos próprios, também hospitais, só para a gente sentir que eles estavam ganhando força e tendo um poderio econômico. No entanto, convém excluir, ao menos ao que parece, a pertença de Gerardo de Tintori, 1134-1207, santo fundador do hospital de mesmo nome, a Ordem dos Humilhados. E isso não bastasse, seu sobrenome pareça ligar-se a uma profissão exercida pela família relacionada ao trabalho com a lã, né? Então, a professora nossa querida aí, né, a professora Percivaldi, ela chama muita nossa atenção para essas figuras que são consideradas de uma fibra moral muito intensa, mas que não, por isso, menos importantes. É claro que ela fez aqui uma explanação
muito concisa que nós vamos querer complementar, sem sombra de dúvidas. Mas eu quero, antes, deixar o nosso primeiro giro, já que esse é o trecho que ela retrata, antes até da gente falar da questão dos humilhados de Brianza, né, que é a continuidade no item seguinte, que complementa esse item, que é um item menor, justamente porque foi dividido em dois, eu quero dar um giro e ver se vocês têm alguma colocação antes da gente aprofundar e entender mais a fundo esse fenômeno dos chamados humiliati, ou os humilhados, que acabam constituindo uma verdadeira ordem ali no norte da Itália, que se espalhou e tomou proporções tão grandes a ponto de poderem emprestar dinheiro nas prefeituras. É esse o nível da situação que está acontecendo aqui. Um comentário que está sendo colocado aqui, que há uma falta que nós podemos considerar. Por que esse nome de humilhados, né? Podemos falar alguma coisa sobre eles? Também é uma questão que pode se colocar. Não, nós não tivemos ainda, nós não entramos no mérito da nomenclatura, mas vamos aproveitar para referenciar, né? Essa referência que eles usam, do humilhado, eles crescem em essência como um movimento leigo, mas depois eles vão ganhando força, né, e vão seguindo aquelas vias em três ordens, que depois eu quero aprofundar. Mas a nomenclatura que eles usam de humilhados é porque, para eles, era muito importante para fazer um verdadeiro contraste com a vida clerical cotidiana, que eles fossem humilhados em posse, ou seja, que eles recebessem, não no sentido de serem detratados por outrem, mas no sentido deles se sujeitarem à condição de humildes. Então, esse humilhados é quase na noção da humildade, puxando para esse lado. Mas fica peculiar porque você fica parecendo que alguém colocou eles e os humilhou de forma religiosa ou praça pública, entrou na perseguição. Exatamente, parece uma casta, né? Algo hierárquico, mas realmente tem essa peculiaridade. E é interessante que a professora menciona essa questão da lã, cujo mercado paralelo, né, quase que difunde e faz as vendas aos castelos. E esse excedente, muitos chegavam a exportar para a Holanda e para os Países Baixos, que tinham condições de enviar esses produtos para outros lugares. Então, aos poucos, eles começaram a fazer essa comercialização, né? Como demonstram até os registros históricos. Então, é algo que a gente deve levar em consideração, porque isso lá na Itália, região do Piemonte, existia, de fato, esse cenário, esse contexto que a gente poderia levar em consideração, que é a questão da venda das lãs. O que a gente poderia comentar sobre isso? Vamos fazer um raciocínio até para a gente poder entender isso de uma forma ampla, né? E, é claro, aproveitar o ensejo e complementar essas informações da professora Percival e entender a forma como eles, apesar de humilhados, eles tinham no mercado da lã uma fabricação muito próspera, com rendimentos altíssimos, né? Então, vamos tentar entender isso com um contexto maior e assim ficar facilitada a nossa leitura desse subitem que a professora Percivaldi nos traz. A primeira coisa que a gente tem que mencionar é, acima de tudo, o fato de se tratar inicialmente de uma ordem religiosa masculina, provavelmente do século XII, como vocês viram, que só vai ser suprimida por uma bula papal no ano de 1571. Mas a ordem que é associada às mulheres, ela continua viva até o século XX. Então, teve um percalço ali, teve um caminho de vida muito forte. O que é interessante entender é o seguinte, que a origem é muito obscura, como vocês viram, a própria professora Percival não quis mexer nesse fio desencapado, porque alguns nobres da Lombardia, ao que se sabe, teriam sido feitos prisioneiros pelo imperador Henrique V, né, ali entre
1081, 1125, depois de uma rebelião na área, e foram levados como cativos para a Alemanha depois de sofrer uma série de misérias no exílio, assumindo então esse traje penitencial e se entregando a obras de caridade, mortificação. E o imperador, depois de receber promessas de lealdade futura, permitiu que eles voltassem para a Lombardia. Essa é uma das possibilidades. Inclusive, um dos que faz referências a isso são autores de enciclopedários católicos, como, por exemplo, Florence Mary Rudge, que estuda essa questão. Mas ele é muito contundente em explicar que as origens são ainda desconhecidas. Né? Nessa época, eles eram chamados de Baretini, Baretini com B. Deixa eu ver se eu escrevo aqui no nosso vídeo. O Baretini, eles são chamados de Baretini, e isso vem em função de quê exatamente? Em função dos adornos que eles usavam, que tinham um formato de boina. E eles conheciam muito as manufaturas alemãs e trouxeram esses métodos aperfeiçoados para a Itália, dando então um impulso na indústria para dar emprego para os pobres e assim distribuir os ganhos entre os necessitados. Parece que quando eles voltaram para a Itália, eles tiveram contato com São Bernardo, e criaram um conselho por volta ali de 1134 e, com o consentimento das esposas, se retiram para dentro de um mosteiro que foi fundado em Milão, que é Vibordone, como nós vimos pela fala da professora. Né? Apesar daí das melhores tentativas do Bernardo, a princípio eles não tinham uma regra fixa. O que alguns vão falar, e aí como a pergunta surgiu da questão dos nomes, esses humiliati eles poderiam ser o seguinte, pelas roupas muito simples, até porque eles tinham as mesmas cores, sempre contrastando com aquela moda da época. Né? Então, há uma imagem que os próprios cronistas vão colocar, e essa fraternidade vai se espalhar, dando origem a dois ramos, que é a segunda ordem, que é composta por mulheres, e a terceira ordem, que é composta por sacerdotes. A ordem dos padres, depois que ela se constitui, que é, digamos, a primeira ordem, ela vai reivindicar precedência sobre a segunda das mulheres e a terceira dos sacerdotes, e vai seguir os modelos mendicantes, como era o caso dos dominicanos e dos franciscanos, e os padres, então, em sua ordem, passam a ser denominados de primeira ordem. E aquele hábito que eles usavam de cor acinzentada, ela é substituída por um hábito de cor branca. Tá? Isso é importante, por quê? Pela forma como eles vão se consolidar. Para vocês terem uma ideia, alguns anos depois, né, eles vão abraçar a ordem de São Bento, a regra de São Bento, melhor dizendo, que eles vão adaptar às suas necessidades, e alguns vão dizer que há atas de época que ajudam né, corroborar isso, mas, de qualquer maneira, o que nós temos certeza é o seguinte, que, por volta de 1178, um grupo desses lombardos teria ido a Roma com a intenção de obter ali a aprovação do Papa para aquela regra de vida que eles haviam escolhido, né, que era viver casa no meio da família. Eles também queriam levar uma existência piedosa, abandonando juramentos, abandonando litígios, com o objetivo único de viver de forma contente, com roupas modestas, num espírito de piedade. E o Papa vai aprovar: olha, vocês podem viver em humildade e pureza, mas não podem realizar reuniões e nem pregação em público. E alguns desobedeceram isso e foram excomungados. Mas o Papa Inocêncio III, mesmo que em 1209 aprova os franciscanos, vai aprovar em 1201 esses humilhados. Tá? Concede à regra dele uma espécie de ramo leigo, como uma terceira ordem, à semelhança do movimento franciscano. Né? E, curiosamente, também não é à toa que a professora Percivaldi narra isso depois de termos estudado os valdenses, que pode ter havido aí uma tentativa de usar os humiliati para atrair os valdenses de volta para uma prática mais católica. Eles não eram tão perseguidos assim como eram os demais. Por quê? Porque eles, em sua condição,
que estavam, eles ficavam muito mais vinculados, se me permitem fazer essa observação, eles ficavam muito mais vinculados ao liaison católico. Por quê? Porque a regra dos humiliati, ela proibia juramento, proibia tomar o nome de Deus em vão, a pobreza era voluntária, mas permitia o casamento, claro, dependendo da ordem que você estava, da primeira, da segunda, da terceira, mas, enfim, já havia uma série de regramentos. Agora, é fato, embora eu tivesse alguns valdenses que estavam na Lombardia e acabaram se unindo aos humilhados, outros simplesmente pularam fora, né? Só que tem o seguinte, com o passar do tempo, eles foram acumulando bens e os membros tiveram muitas limitações impostas. E isso vai levar ao relaxamento, a uma série de abusos muito graves. Me dá um exemplo de abuso. Para vocês terem uma ideia, tinham 94 mosteiros num determinado ponto. E nesses 94 mosteiros, eles tinham 170, sabe, figuras de poder à frente de 94 mosteiros. Quer dizer, a conta não bate. Então, Carlo Borromeu, que era arcebispo de Milão, por encomenda do Papa Pio V, vai lá para remediar essa situação. Só que ele vai fazer isso com um rigor tão grande que vai despertar uma oposição na minoria que formou uma conspiração junto com esses humilhati, e aí surge em cena o chamado Girolamo Donati, que tinha como apelido Farina, que tenta assassinar o Carlos Borromeu, e isso leva à execução dos principais conspiradores ali e acaba suprimindo a ordem por uma extravagância na bula do Pio V, que é de 8 de fevereiro de 1571, ou seja, eles vão durar ali mais ou menos uns 300 anos. E todas as casas, todos os bens vão ser cedidos a outras ordens religiosas, incluindo aí os barnabitas e os jesuítas. E aquelas que não passaram por controle dos barnabitas e dos jesuítas vão para a caridade. O fato é, se eu penso, mas aqueles primeiros humilhati lá, cujas esposas aceitaram que eles fossem para os mosteiros, como é que a gente pode aceitar uma situação dessa? Olha, essas mulheres não ficaram de fora. Elas formaram uma comunidade própria. Então, os maridos foram para os mosteiros e elas formaram uma comunidade própria em torno da figura de Clara Blassoni. Clara Blassoni, que foi depois acompanhados por outros em localidade de convento, né? A figura de Clara Blassoni, e eles são acompanhados por outros aí que vão para conventos, vão para outras localidades, e, curiosamente, eles tiveram que abrir um segundo convento e dedicavam principalmente a atender os leprosos, né? Tinha um hospital que ficou conhecido como os Hospitalários da Observância. E os mosteiros vão aumentando rapidamente, mas como o ramo masculino da ordem é suprimido, e era o ramo masculino que tratava dos assuntos temporais, essas freiras ficavam muito afetadas e tiveram que também fechar alguns mosteiros, recitavam ali para tentar manter o dia a dia, né? O jejum rigoroso, práticas de muita penitência, disciplina, inclusive chicotadas auto-infligidas, pasmem, para essa situação. E elas usavam uma roupa branca com um escapulário branco, né? Uma túnica, que elas eram de uma túnica de um cinza com véu geralmente branco, algumas casas pretas, e aquelas que eram leigas mantinham o nome Barettini e usavam a cor sempre cinza. Para vocês terem uma ideia, no começo do século XX, na Itália, tinham 5 casas independentes ligadas a esse ramo feminino, a esse ramo das mulheres. Então, eles tiveram ali o seu tempo, tiveram o seu momento, mas lembrando que as mulheres vão conseguir perdurar, enquanto que os homens não. Tá? Essa é uma particularidade que a gente tem que levar em conta, porque, como eu falei, a origem deles
é completamente obscura, mas a gente sabe como que a brincadeira termina, como que a coisa se conclui, né? Com essa supressão via bula papal, que traz uma severidade ao regramento desses homens e dessas mulheres, e não se iludam em função das mudanças e transformações que eles fizeram. Ah, mas eles foram incorporados. Não, é simples, você tem que entender a divisão das ordens. É a primeira ordem, a segunda ordem e a terceira ordem. A terceira ordem são os leigos e penitentes que não têm regra e não têm profissão, né? Isso quebrou com aquele elemento do leigo dentro da igreja. Isso foi importante. A segunda ordem eram os leigos solteiros que seguiam as normas e viviam de maneira comunitária, que era o ramo mais original, porque para eles é que o Papa dá o estatuto jurídico de religião. Eles não são monges, mas eles têm um estatuto jurídico religioso de solteiros, e isso nos garante uma proteção papal. Já aquela primeira ordem, que é a ordem mais restrita, que a gente chama de ordo-canônicos, era de clérigos que viviam numa igreja, se dedicavam à vida pastoral. Estão percebendo? Então, quando começa vários expoentes, tinha gente famosa? Alguns. Para você ter uma ideia, tinha, por exemplo, Luca Manzoli, que era de Florença, chegou a ser bispo de Fiesole e depois foi nomeado cardeal do Papa Gregório XII. Um beato de nome Giacomo Pasquale, que era proveniente de Siena, que chegou a ser nomeado cardeal pelo Papa João XXII, mas pouco antes da notícia chegar em Avignon, ele havia falecido. E um dos primeiros que abraça é o beato Giovanni Oldrati, né, que é o Giovanni Oldrati da Meda. Enfim, o fato que a gente tem que guardar é o seguinte: lã, fábrica de teixo, enormes rendimentos, e esses rendimentos acumulavam atividades bancárias. Isso que a professora falou, dando um pouquinho mais de detalhes para vocês entenderem. Inclusive, o brasão da ordem tem um carneirinho dentro. Humilitas vincit omnia, diz o brasão deles. A humildade vence tudo. E tinha um cardeirinho dentro. A situação, para vocês entenderem, é a seguinte: 1248. O capítulo da Catedral de Monza recebe um empréstimo. E o convento de Monza, chamado Sant'Agata, recebe como penhor a coroa de ferro e outros bens que são tesouro da catedral. Para vocês terem uma ideia, a coroa só foi resgatada em 1319. As pessoas, mas isso chega a ser um choque, porque a forma de vida que eles apregoavam não está muito ligada com essa questão de riquezas. Sim, de fato, os humilhados tentaram estabelecer um novo estilo de vida para todos, dando o modelo de uma vida cotidiana muito mais restritiva nessas cidades no norte da Itália, tentando trazer ali, proibir gastos de luxo, gastos discricionários, principalmente com vestuário, né? E isso ficou marcado no regramento e na ordem deles. Tanto que a casa que era mais importante, que era a abadia de Wimbledon, que ela menciona, vai ser o coração, mas eu espalho isso por todos os lugares, inclusive até em Mantua. Eles também tinham uma casa ali. Mas o nervo do que a gente precisa abordar é esse processo de clericalização, vamos assim chamar, que Inocêncio III inicia. E isso vai permitir que as duas primeiras ordens sejam assimiladas, o que determina uma espécie de autonomia aos terciários. E é aí que você começa a entender o poder secular que eles passam a ter. Porque se eles ganham autonomia, e a ordem terceira não tinha esse vínculo, essa obrigação tão restrita quanto a primeira e a segunda, que era das mulheres, eles começam a adquirir uma série de bens. Tanto que, em meados do século XIII, a multiplicação das novas famílias religiosas com essa orientação mendicante vai fazer com que o papado tome uma atitude mais restritiva no chamado Segundo Concílio Lyonês.
E os direitos que, por exemplo, os franciscanos e os dominicanos tinham foram sancionados, mas as ordens outras foram severamente restritas. E o que isso significou na prática para os humilhados? Eles não podem pregar, eles não podem mais pregar. E isso que tinha sido uma pedra angular lá das suas origens, agora estava quebrado. Tanto que no século XVI, só para puxar um pouco a brasa um bocado mais adiante, com a Contra-Reforma, esses movimentos caíam na posição herética e oposição da igreja. Por quê? Porque os humilhados começaram a ser acusados, e por isso vem a bula de 1571 do Pio V, vem a bula porque eles eram acusados de serem aliados aos calvinistas. Então, eles entraram cada vez mais em conflito, como eu falei com esse Carlos Borromeu, até que o tal Jerônimo Donato, que era o Farina, tenta assassinar e aquele golpe dá para trás, o tiro sai pela culatra, né? E o ataque acabou gerando uma repressão muito forte à ordem, que some em 7 de fevereiro de 1571, pelo menos na parte masculina. Então, mesmo aqueles que tinham o voto de castidade, era misto, era misto. No mesmo prédio ficavam os homens e as mulheres. Mas, vejam, era uma ordem bastante difundida e também bastante contestada ao longo da Idade Média, segundo alguns por abusos. Por quê? Por quê? Porque as comunidades, principalmente as femininas, que eram da Ordem Segunda, elas eram submetidas ao domínio beneditino e muitas das vezes se tornavam núcleos, tanto no século XV como em diante, para mosteiros chamados mosteiros de clausura. Então, a gente começa a entender um pouco desses raciocínios que a professora Percivaldi nos traz aqui e fica mais claro, eu imagino. Ela vai dar o exemplo das casas humilhadas de Brianza já no próximo item. E talvez essa questão, digamos, demonizada do corpo da mulher possa ficar um pouco mais clara para todos. Mas até aqui, eu quero ver com vocês se todos entenderam o raciocínio central dessa ordem dos humilhados e o porquê que ela cresce, toma essas proporções, e a ordem terceira, que era menos regulamentada e adjudicada a partir dos mandos de Inocêncio, por que ela consegue chegar ao ponto de se corromper e gerar tantos problemas a ponto de depois ser diretamente perseguida e suprimida já no século XVI, no contexto da reforma e da contra-reforma. Vê se a gente quer colocar mais alguma coisa nesse sentido. Vamos, então, aproveitar, já que a gente está adiando um pouco as intervenções, vamos, então, falar desse outro item que complementa o que nós acabamos de ver. O título que ela dá é Uma Boêmia em Milão. Lembra que a origem dos humilhados tinha relações com a questão da Alemanha, território, né, da atual Alemanha. A Alemanha, quando a gente fala Alemanha em Idade Média, é uma referência praticamente geográfica. Assim como você fala Itália, é uma referência geográfica, né? A unificação é bem posterior. Mas vamos pegar o raciocínio. Vejam a professora Percivaldi aí, Uma Boêmia em Milão. Algumas casas humilhadas de Brianza passaram para as honras das crônicas no ano de 1300, quando se abriu um processo contra uma mulher chamada Guilhermina a Boêmia, acusada de se autoproclamar a encarnação do Espírito Santo. Sublinha isso. Guilhermina a Boêmia, acusada de se autoproclamar a encarnação do Espírito Santo. Bota ali 1300. Os aspectos mais revolucionários de sua teoria referiam-se, porém, ao papel da mulher. Se a Igreja sempre demonizou o corpo feminino, vendo-o como o porão de todos os males e a causa da perdição, e ela pede para referência ao capítulo sobre sexualidade, Guilhermina e seus seguidores, homens inclusive, colocavam os dois sexos em um plano de absoluta igualdade, subvertendo o papel subalterno, até então reservado ao universo feminino, e restituindo à mulher a plena dignidade. Vamos sublinhar aqui essa questão. Quando ela fala assim,
Se a igreja sempre demonizou o corpo feminino, parou de sublinhar, eu pego Guilhermina e seus seguidores colocavam os dois sexos em um plano de absoluta igualdade. Só precisa sublinhar isso. Aí vem, ela continua ali, depois do dignidade. Guilhermina acreditava, além disso, ter vindo ao mundo para levar a salvação a todos que estivessem fora da igreja, primeiramente aos judeus. Sublinha. Guilhermina acreditava, além de tudo, ter vindo ao mundo para levar a salvação a todos que estivessem fora do mundo, primeiramente aos judeus. Já em vida, era venerada como santa e, na sua morte, por volta de 1280, o seu sepulcro, perto da abadia de Claraval, se tornou o destino de grandes peregrinações. Mas, no início do século XIV, os inquisidores, na ânsia de reafirmar a autoridade da Igreja diante da aristocracia milanesa que promovia seu culto, a declararam herética. Olha que loucura. Então, coloca aí, sublinha. No início do século XIV, os inquisidores, na ânsia de reafirmar a autoridade da Igreja diante da aristocracia milanesa, a declararam herética. Seus ossos, sublinha ainda, desenterrados, foram então lançados à chama. Olha, vai falar de profanação de cadáver, aqui é covardia. Exumaram, pegaram os ossos e tacaram na fogueira. E entre as chamas, diz a professora Percivaldi, também pereceu pouco depois Manfreda de Pirovano, que recolhera a herança espiritual de Guilhermina e tinha até mesmo ousado celebrar a missa com hóstias consagradas. Das atas do processo, cujo inquisidor foi Guilherme de Coccolato, felizmente conservaram-se da destruição do arquivo 4 cadernos das imbreviaturas, minutas dos negócios jurídicos que, por lei, o notário deveria difundir, normalmente de forma abreviada, comprometendo-se depois a redigir o mesmo texto com a assinatura das partes e das testemunhas. Posteriormente, o termo passou a indicar também o registro no qual os notários copiavam as minutas dos documentos, preparadas pelo notário milanês Beltramo Savagno, de maneira que a sua história, ainda em nossos dias, continua fascinante. Então, o que eu sublinho? Né? Eu vou sublinhar o inicinho, entre as chamas também pereceu Manfredo Pirovano, que recolhera a herança espiritual de Guilhermina e tinha até mesmo ousado celebrar a missa com hóstias consagradas. Só até aí já nos basta. Tá? E a gente se permite aqui, porque o que a professora Percivaldi fez? Ela deu o raciocínio geral da ordem e deu aqui a microhistória. Então, vamos inicialmente falar da figura de Guilhermina. Então, voltamos aqui para o começo da Boêmia de Milão, Guilhermina Boêmia, né? Essa Guilhermina, essa figura de Guilhermina Boêmia. O que a gente pode tratar dessa figura da Guilhermina Boêmia, o que a gente pode complementar a essa fala da professora Percival? Olha, alguns registros, e isso aí não está falado, portanto precisamos complementar, alguns registros vão se referir a essa mulher como sendo a Guilhermina de Milão, também pode acontecer, tá? Sabem que Guilhermina é Guglielma, né? Guglielma la Boema, Guglielma de Milano, enfim, ela vive ali e presumivelmente ela teria nascido por volta de 1210 e falecido pelos registros em 1281, e a gente começa a traçar as linhagens dela, por exemplo, com Marina Benedetti, Josef Zeminkla, mas, enfim, muitos são céticos. Dizem o seguinte, que esta mulher, ela, na grande realidade, ela tem vínculos com outras figuras locais que foram canonizadas, tipo Santa Inês da Boêmia,
Santa Isabel da Hungria, Santa Margarida da Hungria, a própria Santa Edviges de Andrest, Santa Ludmila. Mas o que a gente tem como fato é o seguinte: essa mulher chegou na Boêmia, ou desculpe, chegou da Boêmia a Milão por volta de 1260. Ela tinha um filho, né? Ela era uma oblata, ou seja, ela era uma leiga que se hospedava numa igreja. A igreja essa que nós conhecemos é a abadia de Claraval, ou Chiaravalle, enfim. E a fama dela era uma fama de curandeira. Chegou, inclusive, a um ponto que a fama dela de curandeira trouxe um movimento religioso, os Guglielmiti, ou os Guilherminos, do qual muitas mulheres vão participar e alguns membros da aristocracia milã. Tanto que o tal Manfreda da Pirovana, né, era uma figura importante que vai ser uma dos seguidores que a professora Percivaldi cita. Tem também um teólogo chamado Andrea Saramita. Enfim, ela foi enterrada ali entre 1281 e 1282 no cemitério da abadia de Chiaravalle, Claraval ou Clairvaux, enfim, depende da fonte que você está consultando, o nome pode ser traduzido para o francês, para o italiano, enfim, mas propuseram ela ali para canonização e a capela que tinha os restos mortais dela virou lugar de culto. As pessoas iam até lá, dedicavam um altar, e 2 anos depois a Inquisição vai falar: olha só, estão fazendo culto para uma curandeira. E aí, em 1300, são 2 inquisidores. Ela cita aí o Guido da Coconato e tem também o Rainério da Pirovano, que vão instruir o julgamento, considerando eles hereges. E nesses textos sinóticos, que são quase uma estenografia do notário, do Beltrano Salvânio, é que a gente tem o registro dos interrogatórios de testemunhas, as acusações de heresia, né? E a professora fala aqui, mas ela não entra na minúcia. Eu quero colocar 2 minúcias para vocês. A primeira ação desses 2 inquisidores, Guido da Coconato e Rainiero, né, da Pirovano, que ela cita nominalmente aqui, deixa eu ver até se no final ela fala, coloca aí nesse trecho antes do fim, né, que ela fala aqui do Guilherme, né, Guilherme de Coccolato, ela cita, ele é um dos 2, o outro se chamava Rainério da Pirovano, e o que eles vão fazer inicialmente? Né? O objetivo deles, quando eles chegam nos primeiros meses de 1300, é retirar os restos mortais de Guilhermina lá de dentro. Então, quando eles veem que aquilo fica complicado, eles vão modificar o status dela não para sepulta est, ou seja, para sepultada, mas para sepulta erat apud monasterium Claravallis. Está escrito no registro em latim. Ou seja, em vez de falar está sepultada, sepultada era no mosteiro de Claraval. Então, os restos dela foram, assim, comprovadamente, né, por esse detalhe na inscrição, foram retirados e queimados na fogueira, justamente com o objetivo de dirimir o culto, evitar o culto e todas as imagens dela e tudo em relação a ela. E quando nós vemos a questão dos adeptos, eles vão ser acusados de hereges de forma unânime pelos inquisidores presentes. E as mulheres que eram julgadas hereges, como fossem consideradas recaídas e reincidentes, elas seriam entregues a secular iuditium, ou seja, a execução secular, palavra chique para pena de morte. E Andrea Saramita, que era um herege relapso, vamos assim dizer, que era teólogo, teve um destino incerto, mas ele foi um dos últimos que sobreviveram, seguidores dos guilherminos, e os trajes dele, né, os traços, as coisas que a gente tem, foram se perdendo. Provavelmente ele deve ter sido entregue às autoridades locais e isso faz com que ele depois seja levado na fogueira. Mas o túmulo onde eles estão enterrados também, por incrível que pareça, está sepultado os restos mortais de um banqueiro de nome Raffaele Mattioli, que era presidente na época do Banco Comercial Italiano. Então, olha o vínculo
que você tem aqui? O que a professora Percivaldi indiretamente chama a atenção? Chama a atenção para que nós vejamos que esses humilhados, eles têm desdobramentos. Esses humilhados, sejam eles lá humilhados de Brianza, humilhados, né, de Veneza ou de Verona, eles têm desdobramentos. E um desses desdobramentos é a Guilhermina Boêmia. Quando você entra na história dela, você começa a ver uma situação completamente atípica, porque você tem uma figura histórica de primeiro quilate, que é o Beltramo Savanho, que é o notário que faz o registro. Estão percebendo? Então, quando a gente faz uma análise desse exame, estuda os documentos, a gente consegue, através do caso Guilhermina, extrapolar para o caso dos humilhados e, em última instância, para o caso de todos os hereges. Alguns vão ser hereges, vamos dizer, ousados, porque estão batendo de frente o tempo inteiro com o regramento católico. Outros não, outros apenas condenam práticas corruptas, como, por exemplo, no início, os patarinos, como nós vimos, que são contra o regramento da Igreja Católica. Agora, você diz que não pode casar, mas você é cheio de amante. Você diz que não pode vender carne, mas está negociando indulgência, concubinato e festival bacanal. Como é que pode um negócio desse? Né? E a Guilhermina, ela é um caso extremado, por quê? Porque ela era mais mística e curandeira do que propriamente outra coisa, mas sempre vinculados àqueles efeitos originários de uma vida reclusa, de pobreza, etc, etc. Se vocês quiserem, eu faço uma síntese dos chamados 14 pontos principais da doutrina que poderiam ser extraídos dos documentos de época. Esses pontos são os pontos que ajudam-nos a entender como que essa doutrina, né, ela se estabeleceu. Então, a gente pode chamar esse de 14 pontos guilherminos, ou ainda 14 panos, podemos botar a nomenclatura italiana, né, que é Guglielmite, né, ou seja, guilherminos, que vão trazer especificamente a associação dessa característica da personagem Guilhermina. Então, eu tenho aqui, por exemplo, poderemos citar, primeiro, dos pontos, ela é o Espírito Santo que se fez carne numa instância feminina. Ela é o Espírito Santo versão feminina. Olha que loucura. O segundo ponto dessa doutrina, enquanto que o arcanjo Gabriel anunciava a encarnação do Verbo de Maria, o arcanjo Rafael anunciava, em Constância da Hungria, rainha da Boêmia, a encarnação do Espírito Santo na sua filha Guilhermina. Então, ela tem uma santa anunciação. Né? Você pode colocar, vou botar só a anunciação aqui. Ela tem uma anunciação feita por Rafael. Terceiro, ela era o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem no sexo feminino. Olha só o esquema. Assim como Cristo era o Deus verdadeiro masculino. Então, ela era como se fosse o Cristo feminino. Olha o que eles seguiam. Né? Olha o nível. Então, são os 14 pontos guilherminos. Então, o primeiro é que ela era o Espírito Santo feminino, o segundo, que ela tinha um tipo de anunciação, terceiro, que ela seria um Cristo feminino. Vou voltar aqui. O quarto ponto que a gente pode colocar é que ela deveria ser considerada a essência divina, ou seja, ela era a essência divina, significava que ela estava acima da Virgem Maria e acima de todos os santos. Né? E assim, quinto ponto, assim como Cristo sofreu e morreu na base humana, ela morreu com base na natureza humana, não na sua natureza divina. Então ela tem a morte do corpo, mas ela vive em espírito. O sexto, que ela teve feridas no corpo, tá? Ela teve chagas, a gente pode colocar aqui as chagas que estão presentes na Guilhermina.
O sétimo ponto é que, enquanto Cristo subiu aos céus na presença dos discípulos e enviou o Espírito Santo na língua de fogo do Pentecoste, Guilhermina vai se levantar antes do juízo final com seu corpo feminino na presença dos seus discípulos e vai ascender aos céus e retornar a ele nas efetivas línguas de fogo. Então, todos vão ser apóstolos, né? Então, você pode colocar que essa situação aqui da Guilhermina, deixa eu melhorar essa arrumação aqui, vou botar aqui número 7, ela tem uma relação com Pentecostes. E ela está retornando aí no juízo final, né, para ascender e subir aos céus ipso facto. O oitavo ponto da crença desses guilherminos, que poderia, a gente pode chamar eles de dissidentes dos humilhados? Não, a gente pode chamar como um desdobramento feito por uma radicalização de natureza mística e curandeira, tá? Mas a gente ainda tem que considerar eles um pouco humilhados. Por quê? Porque eles seguem principalmente o regramento feminino, que é da segunda ordem, tá? Mas eles também seguem isso que eu estou falando a vocês. E o oitavo, qual que era que você ia falar e não disse? Olha, assim como Cristo deixou Pedro como seu representante na terra, e aí vocês vão entender por que eu acabei de falar o que eu falei, é que ela deu à sua igreja as chaves à irmã Maifredo, da Ordem dos Humilhados, como sua representante na terra. Então, Maifreda dos Humilhati, né, dos humilhados, ela é quem efetivamente representa a Guilhermina na terra, assim como Pedro e seus seguidores são o vicário de Cristo na terra. Olha o caminho do que vai, né? Nono, enquanto o apóstolo Pedro pregava e celebrava a missa em Jerusalém, a Maifreda, que era vigária de Guilhermina, devia pregar e celebrar missas em Milão e depois em Roma. Então, no fundo, ela teria que ocupar a cadeira sagrada, o trono de Pedro. Então, elas começaram a pregar em Milão, mas o foco era Roma. O foco era Roma. Em última análise, elas queriam a cadeira do Papa em Roma. Olha como é que isso vai ser considerado perigosíssimo pela Igreja Católica. A irmã Maifreda é que é o verdadeiro Papa. Então, Maifreda, olha, bota aí, Maifreda é o verdadeiro Papa. Maifreda é o verdadeiro Papa. Acho que não vai caber para eu escrever, deixa eu botar. Maifreda é igual Papa. Ela é o Papa. É ela quem manda na brincadeira. Ela é o verdadeiro Papa, que tem a autoridade de um verdadeiro Papa, porque uma vez que Guilhermina é o Espírito Santo na forma de mulher, ela tem que ter o representante na forma de mulher. E o Papa e a Igreja e a Cúria têm que entregar toda a sua autoridade para a irmã Maifreda, que tinha que batizar todo mundo. Ela ia batizar católico, ia batizar muçulmano, ia batizar judeu, ia batizar todo mundo. Estão percebendo até que ponto isso chegou? Número 11. Os evangelhos atuais, bem como as doutrinas que eles contêm, vão ser substituídos por evangelhos escritos por 4 evangelistas que a Guilhermina escolheu, assim que Maifreda vai ocupar a Sé Católica de Roma em paz e permanentemente. Ou seja, depois que ela tomar o trono de Pedro e se tornar efetivamente o Papa, Guilhermina vai vir dos céus e vai indicar a Maifreda novos evangelistas que vão realmente trazer a verdadeira palavra e todo o resto da palavra corrompida vai ser deixada de lado. Número 12. A Guilhermina já ressuscitou e ela vive onde ela bem entende, porque o Cristo ressuscitado vive onde quer que ele esteja. E assim como o Cristo apareceu a Maria Madalena antes da sua ascensão, Guilhermina aparece de vez em quando aos seus discípulos. Então ela pode aparecer como ela bem entender. Aparições, podemos colocar aqui, aparições da irmã Guilhermina. Número 13, que é o penúltimo da brincadeira, a remissão dos pecados era feita como? Eu fazia uma peregrinação ao túmulo de Guilhermina em Clairvaux, Claraval, enfim, que é semelhante obtida a uma peregrinação em Jerusalém. Ou seja, se eu faço peregrinação a Claraval, eu recupero e tenho a remissão dos meus pecados.
tá? Eu expio os meus pecados. E, por último, assim como os seguidores de Cristo sofreram por amor a ele, os seguidores de Guilhermina também vão sofrer. E assim como Judas traiu a Cristo e entregou aos judeus, alguns dos seguidores da Guilhermina vão entregá-la para os irmãos da Inquisição. Então, ela fala de uma eventual traição que viria a acontecer com as implicações no Tribunal do Santo Ofício da Inquisição. Ou seja, já tinha um suposto entendimento dessa questão de inquisição. Estão percebendo? Então, olha que loucura o que a gente tem aqui nesse cenário. São 14 pontos que esses homens e essas mulheres que seguem ela estão observando, e nessa estrita observância, eles fazem quase que um cenário. Alguns poderiam dizer é um anticristo, porque ela quer ser tudo que o Cristo é, mas ela é mais, porque ela está acima da Virgem Maria, acima de todos os santos. Então, não foi à toa que a igreja inicialmente deixou aquele culto que tinha ares meio curandeirístico perdurar, mas acabou suprimindo com grande revolta quando passou a se inteirar das doutrinas que estavam por trás do entendimento não só dos humilhados, como também dos guilherminos. Vê se agora a gente quer colocar algum complemento, porque eu acho que a história da irmã Guilhermina é um caso bastante atípico, mas que ainda assim representa muitíssimo, não só os humilhados, mas todos os outros hereges que se fizeram manifestar nesse momento. Você pode, por favor, recuperar qual é a relação dela com os humilhados? Porque ela parece que ela está afrontando todas as doutrinas, né? Ela subverte completamente. Como é que a gente poderia encarar isso para ela adotar essa posição que a gente poderia chamar de radical, né? Será que ela fez alguns milagres? Como é que a gente poderia fazer esse vínculo? Porque os humilhados também, alguns escapavam da doutrina romana. Porque tem uma coisa aqui, né, que é colocada aqui, que os valdenses, eles, em alguma forma, eles eram leais ao Evangelho. Ela não, ela está escarnando ao Evangelho. E tudo que se pode dizer, a grande heresia seria Roma, e ela, no caso, digamos, ela é uma figura que a gente não pode ver qual seria, né? Qual seria a relação dela com os humilhados? Como é que a gente pode fazer essa associação entre um e outro? Vamos aclarar essa relação entre os humilhati e os nossos guilherminos aqui, né? O que acontece? A ligação é muito simples. A partir do momento em que surge a figura da Guilhermina, ela está surgindo no contexto de curandeira, de mística. Mas ela rapidamente tem, dentre seus seguidores, num grau de importância elevado, ela tem figuras de um quilate alto, que principalmente a figura da Maifreda da Pirovano, que era essa freira humilhata da localidade de Biásono, e o teólogo Andrea Saramita. Esses dois são grandes seguidores da nossa Guilhermina. E uma coisa importante sobre a irmã Maifreda da Pirovano, mística italiana, né, é que ela era da ordem segunda dos humilhados. Então, ela era da ordem segunda dos humilhados e também era seguidora da Guilhermina Boêmia. E depois da morte da Guilhermina, como eu falei, ali entre 1281 e 1282, ela se torna o principal ponto de referência, até pela proeminência teológica que ela tinha, ela se torna o principal ponto de referência dessa doutrina. E ali, em 1284, portanto, apenas 2 ou 3 anos depois do falecimento, vai se iniciar um julgamento que foi instituído pelo inquisidor em Milão, que se chamava, ele tinha até o mesmo nome, que era só que masculino, Maifredo da Dóvera
e julgando ela e alguns representantes. Naquela ocasião, eles saíram ilesos. Eles abjuraram e saíram ilesos. E foram tomadas medidas, algumas cautelares, por volta de 1296, cerca de 10 anos depois daquele primeiro julgamento, quando o inquisidor novo de Milão, na época Fra Tommaso da Como, ele reabre uma investigação que é suspensa. Por quê? Porque ele é convocado a Roma para se explicar depois de uma denúncia. Então, ele foi convocado a Roma depois de uma denúncia e acabou sendo suspenso. Então, o que aconteceu aí nesse quesito? Entre 1282 e 1296, podemos até botar mais 3 anos, até 1300, 1282 e 1300, eles vão se safar por 2 vezes da Inquisição. Uma porque o processo é suspenso pela convocação para o inquisidor para Milão, e outra porque ela é perdoada, que é o mais antigo, de 84, que ela é perdoada e eles acabam abjurando e aí saem sem nenhuma acusação. Só que, quando a gente está no dia 10 de abril de 1300, e a data é confirmada, por quê? Porque ali é a Páscoa, no ano de 1300, a Maifreda vai fazer o seguinte: a Maifreda da Pirovano, portanto, líder agora dos guilherminos e também importante figura dos humilhados da Ordem Segunda, ela vai celebrar o Pontifício Pascal com o rito ambrosiano, toda auxiliada pelas diaconisas e subdiaconisas que ela mesma investiu na presença de centenas de fiéis. E aí a situação fica um pouco mais grave, porque ela está fazendo uma coisa que só o Papa pode fazer. Enquanto ela estava ali na dela e coisa e tal, ela pode ter pensamentos de megalomania associada com as ideias da Guilhermina falecida, mas ela não poderia diretamente celebrar o Pontifício Pascal usando, inclusive, o rito ambrosiano, que era o rito que a Igreja Católica usava naquela época. Então, vejam, passam 9 dias, e estamos aí a 19 de abril de 1300, ela é chamada pelo inquisidor Guido da Coconato, que nós vimos aqui no texto da professora Helena Percivaldi, e no dia 20 de julho, ou seja, 2 meses depois, começa um novo julgamento. E aí é aquela história que eu falei. O Beltrano Salvanho registra o que está acontecendo dos devotos da Santa Guilhermina, santa entre aspas, porque ela não era reconhecida pela Igreja Católica, mas era reconhecida pelos seguidores, inclusive, né? Inclusive a Maifreda, que era líder deles, e ela está vinculada à Ordem Segunda dos Humilhados, como uma figura importante, e eles são registrados ali, interrogatório, acusação. E, imediatamente, o Papa Bonifácio VIII decreta que ele vai dizer assim, eu quero erradicar essa heresia. Eu quero que esses hereges ou eles voltem à ortodoxia, se precisar tortura, se precisar mata. Se não voltar, mata. Ou eles morrem ou eles perdem a vida, mas tem que voltar à ortodoxia. Então, esse julgamento de 1300 que a gente está falando aqui, ele vai seguir aquele curso normal da Inquisição. A gente não tem tudo, né? Faltam assim umas 65 declarações ali, 33 pessoas que foram torturadas, eles dizem ouvidas, mas a gente sabe torturadas, não foram incluídas nesses textos que sobraram, né? Que na verdade são apenas notas para simplificar com a linguagem atual, é como se fosse um estenógrafo e a gente só tem as notas da estenografia, não temos o texto finalizado. Mas o que a gente sabe é que, primeiro momento, o que a Maifreda vai fazer no dia 6 de agosto do julgamento? Ela joga a culpa no André Saramita, que era o teólogo, dizendo que ele é que é o verdadeiro professor das doutrinas
e ela confirmava aquilo com uma certa relutância. Mas, no dia 20 de agosto, depois de uma pressão que ela sofreu do inquisidor, não tem notícia de tortura, mas a gente sabe que muitos dos textos chegaram para a gente de forma incompleta e ela não iria mudar de ideia da noite para o dia. E ela, de alguma maneira, muda o depoimento. Ela diz que mentiu por medo do julgamento e assumiu a sua parte ali nas responsabilidades. Eles são considerados hereges, são condenados à fogueira, e entre 2 e 9 de setembro daquele fatídico ano de 1300, não só a Maifreda da Pirovano, como o teólogo André Saramita, que eram os dois cabeças, assim vamos dizer, dos guilherminos, mas também uma freira chamada Giacomo de Bassani, vão ser lançados à fogueira e junto nessa fogueira vão tacar os restos mortais da Guilhermina, que, como eu disse, estavam lá na abadia de Claraval. E tudo isso foram queimados na frente da igreja de Santo Eustórgio, que é uma igreja que fica na frente, perto da Porta Ticinense, em Milão, dedicada a Santo Eustórgio, que é uma igreja assim do final do período romano, quando Milão ainda era uma cidade romana. E eles fizeram essa fogueira na frente da igreja de Santo Estórgio. É uma loucura o que aconteceu aqui. Mas, aliás, deixa eu fazer um parênteses que muita gente não sabe. Historicamente, na coleção do Museu Morgan, Pierpont Morgan, de Nova York, é um dos maiores acervos de documentos e também de iluminuras que se tem registro. No acervo desse museu tem um deck, um baralho de cartas que foi produzido na época pelo Visconti, Matteo Visconti, que era primo da família Visconde, e naquele baralho tem uma carta que é chamada a papisa, que depois, tardiamente, vai ser imortalizada nas todas as cartas que são publicadas a partir de então. E aqueles baralhos ficaram conhecidos como os baralhos Sforza ou baralhos Visconti, Visconde Sforza, né? Porque presume-se que há uma ligação direta dessa lâmina da papisa com membros da família da Maifreda da Pirovano, principalmente um de nome Muzio Attendere Sforza, e ela teria sido associada diretamente aí. Então, há essa hipótese de que ela foi representada nas cartas dos baralhos Visconde Sforza, e isso depois até, inclusive, entrou para os decks tradicionais ocidentais, que vão ser todos espalhados, principalmente na região de França, no século XVII, e a partir dos modelos que são do século XV, e eles vão entrar em todos os decks visualmente semelhantes quando você vê essa carta, que é a carta da papisa, ou a papese, né, como é lembrado, ela é, na verdade, inspirada na nossa Guilhermina da Bavária, com vínculos da Maifreda. Então, alguns vão dizer, olha, quem é essa daqui? É Guilhermina? Vou dizer, não, na Guilhermina, porque Guilhermina ela já tinha ascendido aos céus e ela investiu seu poder a Maifreda. Então, a hipótese mais aceita é que a figura da papisa nos decks de tarô seria Maifreda da Pirovano. É ela quem está ali representada, e a carta mais antiga a representar isso é uma carta que foi desenhada supostamente por Bonifacio Bembo na corte dos Sforza, dos Vicenzi, dos Visconti Sforza, ali por volta de 1450, que hoje está no acervo da Morgan Library em Nova York. Então, um capítulo à parte, só para a gente entender, porque existem várias obras que tratam disso, né? Inclusive, existe um livro de uma escritora, eu acho que não tem essa obra em português, mas é uma historiadora chamada Luísa Muraro, que ela tem um livro chamado Guilhermina e Maifreda, uma história
de uma heresia feminista, né? Então é muito curioso porque o trabalho ali ele foi um capítulo à parte. Agora, se a gente eliminar os aspectos exacerbados dessa heresia e colocarmos à luz apenas a questão doutrinária e fulcral da noção das mulheres, o que a gente vê? A gente vê que fenômenos como a ordem segunda dentro dos humilhados permitiram um grau de potencialidade da ação e da atuação feminina na religiosidade que até então nunca antes foram vistas. A mulher passou a ter um papel que antes era impensável. Claro que isso pode ser levado à via do extremo, né? Isso foi exacerbado a ponto da mulher se considerar o próprio Papa acima do Papa e que o nascimento dela foi o nascimento da sua originária profetisa, que era a Guilhermina, tinha sido anunciado pelo arcanjo Rafael e ela era o próprio Espírito Santo e a Maifreda é como se fosse Pedro, em comparado a Cristo. Então, a Guilhermina está para Cristo, assim como Maifreda está para Pedro. Então, ela, por direito, deveria se sentar, e como nunca os seguidores de Pedro iriam trazer para a fé os muçulmanos e os judeus, ela estava acima e, portanto, deveria se sentar no trono vicário de Cristo, que era o trono do Papa nessa época. Então, vocês estão vendo como é que a situação ela é orquestrada. Você ignorando esse aspecto, trazendo o elemento inquisitorial à tona, como um exemplo dos muitos julgamentos que eram feitos, e pensando que a origem dela é a origem dos humilhados da segunda ordem, ou da ordem segunda, que é a ordem das mulheres, vocês começam a entender coisas como, por exemplo, por que a ordem das mulheres sobreviveu mais tempo? Por que a dos homens teve tanta dificuldade? E aí você começa a fazer uma série de lações. E é claro que a professora Percivaldi não vai parar por aí e vai retornar falando de outros elementos que vão acontecer e outros que vão queimar. Esse ano que ela foi para a fogueira, o ano de 1300, não foi só na frente de Santo Estorgio que teve fogueira atacando fogo e queimando, bruciando, né? Em italiano queimar é bruciare, bruxando, né? Queimando, bruciando esses guerreiros, essas figuras heréticas na frente de Santo Estorgio. Mas eu vou ter também fogueiras como a fogueira de Parma, que já vai ser o tema que a gente vai abordar no nosso próximo encontro.